Hello guys and girls, how are you doing? I'm fine and I hope you are all fine too. Welcome to our English class number 27. Bem-vindos à aula 27. We're going to talk about phrasal verbs, take and look. A gente vai falar hoje, o assunto da aula de hoje são as phrasal verbs, o verbo take e look. Os objetivos propostos para esta aula são enriquecer o vocabulário na língua inglesa com os verbos frasais take e look e compreender o uso dos verbos frasais para tornar a língua inglesa mais expressiva. Bom, vocês sabem que existem alguns verbos que a gente chama de frasais. Por quê? Eles vêm acompanhados de preposições e com a mudança de cada uma das preposições também muda o significado dessa expressão. O verbo continua o mesmo, porém a preposição mudando muda o significado todo. Então vamos começar com esses dois, porque do take e do look existem inúmeros significados, várias preposições que se usa junto com eles e vários significados. Então, let's go! Phrasal verbs. Os phrasal verbs fazem parte de uma grande categoria de verbos porque se constituem por mais de uma palavra, formados por um verbo mais uma preposição ou um advérbio. Vamos conhecer os phrasal verbs mais usados na língua inglesa com os verbos take e look. A melhor maneira de aprender phrasal verbs sempre é em contexto, pois um phrasal verbs pode ter vários significados e usos. Vamos aos exemplos contextualizados de phrasal verbs com os verbos take and look. Então, o primeiro, take after. Bom, vamos partir do princípio que a palavra take é levar ou tomar ou tirar, certo? Sozinha, sem nenhuma preposição. Já entrando a preposição, ela vai mudar o significado. Então, olha lá, take after é parecer com, puxar a, que é parecer ou comportar-se como alguém da família. Você puxou ao seu pai. You really take after your mom. Você se parece mesmo, você mesmo se parece com a sua mãe, certo? Você mesmo puxou a sua mãe. É isso que normalmente é esse o verbo que normalmente a gente usa. Who do you take after? Your mom or your dad? A quem você puxou? A sua mãe ou ao seu pai? Então, nesse contexto, o take after é puxar alguém, tanto no comportamento quanto fisicamente. Take apart, que é fazer críticas incisivas, críticas duras a uma pessoa ou a uma ideia. Tanto faz, quando eu critico duramente. If you do something wrong around here, people will take you apart. Se alguém cometer um erro, se você cometer um erro por aqui, as pessoas irão criticar sem dó nem piedade. Mais ou menos isso que a gente falaria em português. Ou você será duramente criticado. Why do you have to take everything we say apart? Por que você critica tudo que nós dizemos? Certo? Vocês conseguem entender esse contexto? O take apart, ele já tem uma forma diferente de usar na língua inglesa, mas só para você entender. Take away, levar, encaminhar, quando autoridades levam alguém para a prisão ou hospital. Então aqui você já vê que toda essa tradução já é voltada para prisão, né? Que autoridades levam à prisão ou a um hospital. Você já percebeu que ela é bem mais formal, ok? The police came in the night and took him away. A polícia veio de noite e o levou para a cadeia. A gente pode perceber que levou, mas então já é para um local destinado, para a cadeia. Take back. Retirar o que disse, admitir que estava errado. A gente utiliza mais no sentido de eu retiro o que eu disse, não é? I didn't mean what I said, so I take it back.
não foi bem isso que eu quis dizer. Ou não foi esse o significado do que eu quis dizer. Então, eu retiro o que eu disse. Well, I take back everything about Jennifer. She's a wonderful person. Bem, eu retiro tudo o que eu disse sobre a Jennifer. Ela é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente pode perceber que quando você tem, inclusive, pronomes mais curtos, não uma explicação tão grande, a gente pode usá-lo entre o verbo e a preposição, tá? No caso do take back na segunda frase, você viu que o everything about Jennifer era a explicação. Então, não é apropriado, não que não é apropriado, mas é mais fácil de se entender quando a gente deixa ele para depois da preposição. Não coloca entre pronome e verbo, ok? Pronome e verbo não, perdão, entre verbo e preposição. Take down é anotar, escrever rapidamente, certo? The police took down our addresses and phone numbers. A polícia anotou nossos endereços e telefones. Isso ela fez muito rapidamente, ok? I guess I take that down. Hold on. Eu acho que eu vou escrever isso. Espera, certo? Aqui você pode perceber novamente a diferença dos dois, de nós trabalharmos com o verbo e a preposição com o assunto entre ele ou não. O assunto aqui é muito grande. Our addresses and phone numbers. Então, é melhor que não se coloque no meio, entre o verbo e a preposição. É melhor que deixe para depois deles. Já nessa frase, a gente viu a palavra isso. É muito curta, é muito rápida. Então, eu posso sim. Mas, teacher, está errado eu colocar depois? Não, não está. Mas é mais usado dessa forma. Entre o verbo e a preposição, ok? Take for, que é pensar algo sobre alguém. Geralmente, algo que não é verdadeiro. É como se a gente imaginasse alguma coisa sobre aquela pessoa, mas eu sei que não é verdade, mas eu estou lá imaginando que ela pudesse fazer alguma coisa ou ser da forma que eu queria que ela fosse, não é? Vocês estão percebendo todos esses significados? O take permanece ali, intacto. Nós estamos trocando apenas as preposições. E aí o significado muda totalmente. She looks so young. I took her for your sister. Ela é tão nova. Eu achei que ela fosse a sua irmã. Ou eu tomei ela por sua irmã. Dá para pensar nisso, ó. Tá pensando que não é verdade. Ó, ele achou que ela fosse tão jovem que pudesse ser irmã da outra pessoa. Right? E no fim, provavelmente, era um outro grau de parentesco. Take in. Fazer um trabalho em casa. Um trabalho para as outras pessoas. She's started taking in laundry. Ela começou a lavar roupa para fora. Então, ela fez esse trabalho. Ela lava roupa em casa para pessoas que trazem para ela, não é? They've started taking in ironing to get some extra bucks. Eles começaram a passar roupa para fora, fazer esse trabalho para outras pessoas, para ganhar uma grana extra. Olha a palavra bucks. A gente sempre vê que a palavra money é dinheiro, não é? Então, os dólares extras, uma grana extra, é uma gíria para a palavra money, que é bucks, right? Take out, levar para sair, como convidar para um restaurante, cinema, ou parque. Aqui, a gente vê que as pessoas falam isso, inclusive, nos filmes. Isso é um encontro? Is it a date? Sim, é nesse sentido, tá? Você convidar alguém para sair, para comer fora, para ir ao cinema. Você vai convidar para sair, right? Can I take you out sometime? Posso te levar para sair um dia desses? Nesse caso, it's a date. É um encontro, sim. I'm taking my parents out for dinner tomorrow. Eu vou levar meus pais para jantar fora amanhã. Então, olha lá. Nesse caso, não é um date, mas está levando para sair. Olha um exemplo dentro de uma frase. Take the risk and lose the chance. Então, tome por arriscado. Faça isso. Ou perca a chance, né? Tenha essa coragem. Take the risk. Agora, vamos para o look, que sozinho
é o verbo olhar, certo? Ou parecer, também podemos usar dessa forma. Mas aí, com o passar das mudanças da preposição, ele ganha outros significados. Look after, que é cuidar de alguém ou algo, tomar conta de alguém ou algo, se está cuidando. It's hard work looking after 3 kids all day. É barra pesada, é um serviço duro cuidar de 3 crianças o dia todo. My sister looked after the dog while we were traveling. Minha irmã tomou conta do cachorro enquanto nós estávamos viajando, certo? Aqui normalmente é cuidar de alguém, das crianças ou do cachorro, ou mesmo de objetos, também está certo. Look back, relembrar, voltar ao passado. Todos os verbos que têm como preposição o back é no sentido de volta. Sempre vai ser assim, ok? Então, look back é quase como a gente pensar que você está olhando para o passado, não é? Volta no tempo. Looking back, I think I made the right decision. Voltando no tempo ou olhando para trás, eu acho que eu tomei a decisão correta, right? Most people look back on their school days with fondness. A maioria das pessoas olha para trás ou relembra o tempo da escola com carinho. Então, sempre nessa forma. Lembrem que o back é sempre volta, ok? Look down on. Aqui eu peguei pesado com vocês porque eu acabei colocando 2 preposições já, não é verdade? Mas é porque realmente é uma das expressões com look que é muito usada. Então, é menosprezar ou considerar-se melhor ou superior. They look down on anyone who didn't go to college. Eles menosprezam qualquer pessoa que não fez faculdade, que não foi à faculdade. Então, olha lá. Look down on. Sarah looks down on her colleagues. A Sarah menospreza os seus colegas. That's not good. Isso não é bom. Mas a gente pelo menos precisa aprender o verbo para saber quando localizar esse verbo dentro de um contexto. Look into. Investigar, obter mais detalhes, analisar. Police are looking into the disappearance of 2 children. A polícia está investigando o desaparecimento de 2 crianças. I wrote a letter of complaint and the airline has promised to look into the matter. Eu escrevi uma carta reclamando e a companhia aérea garantiu que vai analisar o caso ou o assunto, que matter também pode ser assunto. Então aqui temos mais uma frase dentro do contexto. The way you look at me make my heart melt. O jeito que você olha para mim faz o meu coração derreter. No caso do look at me, também. O look, na maioria das vezes, é parecer. Então, você está vendo que a preposição aqui é o at, que é olhar para mim. Alright? Essa frase está muito romantic. Really? Não tá? Muito bem. Opa! So, our class is over. Lembrando que essas expressões todas ficam mais fáceis da gente memorizar quando a gente coloca ela em contexto, certo? Às vezes eu entendo, e isso acontece comigo também, às vezes eu preciso parar e pensar. Porque nem sempre a gente lembra do significado de todas elas, mas dentro do contexto você consegue imaginá-las e consegue então entender, ok? Fica aí a dica. Não esqueçam de ler todas essas frases em inglês, que elas melhoram muito o seu vocabulário e a sua pronúncia. Não pule a leitura. Se você precisar, claro, use o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor online que tenha microfone, que ajuda você na pronúncia. Isso também vai ajudar muito a sua pronúncia e a sua leitura. Alright? So, the class is over and I hope you have enjoyed it because I did. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei. Thank you for your attention and I see you next class. Bye!